Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, ao próximo episódio da saga da Heresia do Horus, onde hoje nós vamos continuar a próxima história curta, Feet of Iron. Não Feet de pé, né? Não é com 2 E, é Fiat com A, na real, seria com I, tá? Do jeito que tá escrito aqui, F-E-A-T, que seria feito de ferro. Seria uma coisa assim, não tu ser feito de ferro, tu realizar uma ação e essa ação é de ferro, entendeu? É esquisito a tradução de Fiat, mas Fiat seria tipo um ato de ferro. Acho que seria a melhor tradução para português. E no caso, Feet of Iron é um livro tão importante e tão significativo em toda a história do Warhammer que eu não consegui achar de jeito nenhum a capa dele sozinho. A única imagem que eu consegui achar com uma boa qualidade, né, ainda não é muito boa, mas é o que tinha, é essa aqui, onde tem a novela ali do Feet of Iron e também as duas próximas, que vai ser o The Lion e The Serpent Beneath. Então nós vamos falar agora só sobre a primeira, e as próximas vão ser as que estão aqui na sequência, né, para te saber qual vai ser os próximos vídeos aqui da Heresia. Mas, né, pra ti não ficar triste, você, meu caro amigo fã dos Iron Hands, não se preocupe, porque o vídeo de hoje é pra vocês dois, aliás, não, 3, né, porque acho que veio um novo. Então nós temos 3 fãs dos Iron Hands nesse canal. Nossa, que capítulo extremamente bem sucedido e muito famoso. Os Iron Hands, cara, ninguém se importa que eles existem, Lorde, 90% do tempo a gente esquece que eles estão ali. Sim, mas no caso, eu vou deixar aqui vocês com essa arte incrível. Tem algumas artes bonitas deles e eu vou tentar trazer uma ou outra aqui no canal, além de algumas miniaturas legais, mas infelizmente sobre o livro em si de hoje, nós temos pouquíssimas artes. Então eu vou ter que fazer a maior parte das coisas com base na minha memória. E tu já sabe, né? A minha memória não é exatamente a melhor de todas. Mas vamos lá. Feet of Iron é um livro de uma história que o Ferrus Manos está comandando a sua legião, os seus filhos, os Iron Hands, em uma missão para apoiar o Vulcan e o Mortarion, que apesar de, né, o nome dele ser citado no livro, não aparece em nenhuma parte do livro. Eu sei, bem palha isso. Mas aqui é apenas Iron Hands, então vamos focar neles. E vai falar um pouco sobre os conflitos internos do próprio Ferrus Manos e o do que passa na sua cabeça. Sério, às vezes tem tanta coisa na cabeça dele que dá vontade só de arrancar fora. Mas eu não resisto, desculpa. Mas também ele vai falar um pouco sobre a doutrina da legião deles, como eles se separam, como os oficiais são de algumas coisas interessantes sobre a própria legião dos Iron Hands, e alguns oficiais importantes aqui durante a Heresia do Horus vão começar a ser citados e ter a sua história nesse livro. Depois, claro, alguns vão ter o próprio livro, o que é bem interessante, e eles vão participar de outras ações na Heresia do Horus. Então os oficiais aqui citados vão sobreviver a um certo massacre em Estivan V, mas nós vamos ver isso aí mais pra frente. E o livro agora, como é que eu vou dizer? É que na questão cronológica não tem exatamente uma data específica, foi no ano tal do calendário imperial, não tem isso, mas ele veio bem antes dos eventos ali que o Horus massacrou as próprias legiões e os traidores viraram a casaca. Então isso aqui ocorreu antes da Heresia do Horus propriamente dita, mas já estava chegando perto do momento em que o Horus decidiu declarar guerra contra o seu pai, uma coisa horrível e que vai levar o Império a caos. E no caso, os Iron Hands nesse momento estão aqui sob o comando do Ferrus, e o Ferrus, a gente entra na mente dele aqui e ele tá muito perplexo. Ele tá perplexo com algumas coisas. Primeiro, com ele mesmo, porque ele acha que tipo, ele não tem amigos, a não ser, né, pelo Fulgrinho, Coração e pelo Vulcan. Esses são os únicos 2 amigos que ele tem no universo.
E no caso, porque o Vulcan, porque ele entende o Vulcan, porque ele também é um mestre ferreiro e ele cria coisas incríveis. E o Fulgrim, porque o Fulgrim também é o mestre do ferro. Sim, ele também é o mestre do ferro. E, né, eles se dão bem por essas coisas. Mas no caso, o Ferros Manos tá muito perplexo com isso. E ele pensa que boa parte é pelo seu próprio comportamento. Por exemplo, teve uma vez que o Fulgrim foi todo querido, fez ali uma peça, uma coisa incrível, e aí o Ferros chegou assim e desdenhou, melhor, que na tradução de Ferros Manos seria eu faria melhor. Então, tipo, umas coisas assim, ele dá umas alfinetadas desnecessárias, mas ele não faz por mal, é meio que um mecanismo de autodefesa dele, e ele sempre que tem alguma coisa assim, ele acaba sendo abrasivo e grosso, então meio que, né, alguns gostam de coisas mais abrasivas e grossas, né, piscadinha, mas a maioria não se dá bem com ele, e ele percebe isso, e ele sabe que boa parte disso é pelo seu próprio comportamento, então isso aí fica meio pesando na cabeça dele. Detalhe pra quem é novo aqui no canal, o Ferros Manos, cara, pra mim, ele canonicamente tem a mesma voz do Winston Churchill e do Zé Buscapé, uma combinação das duas, e ele deveria ser dublado pelo chefe suíço dos Muppets. Então quando ele fala, tipo, não dá pra entender nada porque ele fala com a boca fechada. Na minha cabeça ele fala assim, tu só entende tipo a última palavra, uma no meio, e não dá pra entender nada que sai da boca dele. Mas no caso, ele também tá perplexo com o que ocorre com a sua legião, porque a legião dos Iron Hands, eles estão se desvirtuando. Eles começaram a substituir o seu corpo por prótese de metal e eles meio que estão entrando na onda do culto mecânico, em parte porque o Ferros tem as mãos ali de necrodermes e eles meio que querem mimetizar o seu pai genético, porque os Astarte, eles são induzidos a obedecer o Primarca e copiar alguns trejeitos dele, é uma coisa meio que subconsciente, então por isso que quando o Primarca cai pro caos, a maior parte da legião cai e cai rápido. No caso do Ferros Manos, como ele tem essa substituição, eles começaram a querer usar próteses mecânicas o tempo todo. Eles às vezes amputavam os próprios braços para colocar um braço mecânico, faziam cirurgias para substituir os olhos por visores, que aí tem melhor capacidade do que um olho biológico jamais teria. Então eles começaram a abandonar a fraqueza da carne e aceitar a certeza fria do metal, e isso era uma coisa que o Ferros não gostava. Porém, durante que o evento da heresia do Horus, ele não poderia limpar isso da legião dele de forma muito bruta, porque uma coisa é certa, era eficiente pra caramba, eles viravam umas máquinas de matar, e é isso que um Astarte deveria ser. Então, com todas as próteses mecânicas e eles meio que indo de mão dada no culto mecânico, eles estavam realmente ficando mais eficientes, então tu não poderia brigar com eles por eles estarem tentando se melhorar. Mas o Ferros achava que isso aí era meio que abandonar a humanidade, e uma coisa errada de se fazer. Ele era contra isso aí, ele era um puritano da natureza humana, e ele era contrário desse negócio. Irônico que a sua legião tá caindo nesse caminho, e ele está tentando fazer algo para botar a semente da dúvida que se esse caminho é certo, porque eles estão tendo um mantra agora de que a carne é fraca, mas o metal é forte, e ele não quer que isso continue. Mas como ele vai fazer isso sem mexer na eficiência dos seus soldados, na sua lealdade? Então ele tem que andar em casca de ovo para dar um jeito de resolver isso aí. Seria a mesma coisa que tu chegar, tipo, uma pessoa, digamos, católica e dizer pra ele, cara, assim, ó, não, legal isso aí que tu tá fazendo, mas tu não deve molhar a cabeça do bebê, não batiza mais. É nesse nível, é uma coisa que seria, tipo, visto quase como heresia, né? Então é uma coisa errada. Por quê? É que não pode ser heresia ainda, porque ainda não era uma religião aqui no 30 mil. Hoje, no 40 mil, se alguém fala contra o culto deles, eles vão dizer que é heresia e dar um balaço, né? Era isso que o Ferros Manos estava tentando evitar esse fanatismo insano com o culto das máquinas, que eventualmente os filhos dele, lamentavelmente, vão seguir. Mas, né,
triste, mas é o que acontece, a gente não pode prever o futuro, a não ser que você seja um maldito elfo. E por que eu tô falando isso? É porque aqui a história é de um combate entre os Iron Ranges e os malditos elfos espaciais, e como o principal comandante aqui dos Iron Ranges, que não é o Ferros Manos e que dá pra entender o que ele fala, nós temos o Gabriel Santar. E o Gabriel Santar, ele é o segundo no comando da Legião, ele é o primeiro capitão da primeira companhia, então tipo, ele é o oficial mais alto de todos, e ele comanda os Terminators, os soldados com as melhores armaduras e com mecanismo de teletransporte e movimento para chegar no inimigo com uma armadura muito pesada e trazer o fogo intenso no seu inimigo ou cortar eles em pedaços. O que importa é tu eliminar o teu inimigo. E no caso, o Ferros Manos se abre aqui com o Santar e incrivelmente o Santar entende o que ele fala, e aí o Ferros fala ali com ele, mecânico, e o Santar fala, entendo senhor, mas você tem que admitir que a carne é fraca, eles não estão certos que o ferro é forte, senhor. E aí o Ferros Manos, forte ferro, e ele diz, sim, eu sei senhor, mas a questão é que nós queremos ser melhores, senhor, então é errado o que estamos fazendo. E aí o Ferros Manos fica meio dado. E tem essa divisão ali de será que realmente eles estão fazendo a coisa certa, né, em tentar se melhorar para ser mais eficientes ou e abandonar a humanidade no processo. Mas essa discussão aí não é o que a gente veio aqui para ver. A gente veio aqui para ver tiro, porrada, explosão. Então vamos falar da guerra. No caso, eles estavam invadindo aqui em 3 legiões um planeta dos Eldari. Esse planeta tinha vários biomas e os Iron Ranges foram designados a um bioma de deserto. E no bioma de deserto, eles estavam atrás do cronograma porque não eram apenas elfos espaciais com armas roubadas, com saves roubados e com tudo que é veículo roubado. Não. Eles eram os Exodites. O que é isso, Lorde? Os Exodites é um grupo dos Eldari que decidiu, na época da queda do seu império, viver como os Emish. Sabe os Emish, que é aquele povo lá que vive nas fazendas nos Estados Unidos, como se fosse os puritanos lá de 1800 e pouco. Então eles vivem sem tecnologia nenhuma. Eles abominam tecnologia e eles vivem tipo em comunhão com a natureza. E esses Exodites, eles não que eles perderam a capacidade tecnológica dos Eldari, não, longe disso, mas eles simplesmente escolhem por utilizar o mínimo possível da tecnologia deles, porque eles acham que a tecnologia fez a vida deles ser tão fácil que eles acabaram indo ali pro excesso, e isso abriu uma porta pro Aniquilador Primordial. Detalhe, esse livro também vai ter os Eldari falando sobre o Aniquilador Primordial, que é as forças do caos, e isso causou a ruína do seu império. Então esses Exodites vivem ali em comunidades, nesses mundos meio que naturais, onde eles têm uma vida em abundância, e eles meio que coexistem com a natureza. Até a tecnologia deles, eles implementam nas criaturas do planeta. Aqui no deserto, eles meio que tiveram fortes inspirações em Duna, e eles usavam as minhocas gigantes ali que iam para um lado e para o outro embaixo do deserto, e os Eldari usavam essas minhocas para atacar os seus inimigos. E agora, né, os soldados ali do Gabriel conseguiram uma vitória contra os Eldari, mas foi uma vitória com baixas pesadas, muito demorada, e eles estavam atrás do cronograma, porque eles estão aqui competindo com o Vulcan e com a Guarda da Morte. Lorde, eles não são todos aliados e não estão trabalhando pelo mesmo objetivo. Sim, mas primarcas são seres incrivelmente egocêntricos e um quer fazer melhor que o coleguinha. Então, né, o Ferros Manos tem esse negócio de competir. Então ele quer ganhar. Então ele acha que ele tá falhando, mas não é só isso. Quando ele se abre ali com o Gabriel, ele fala pra ele, cara, eu tô tendo uns pesadelos estranhos. Ele não diz exatamente o que é esses pesadelos, mas ele também não fala, mas ele pensa.
que ele quer acabar o mais rápido possível com essa luta aqui. Então, como ele está infeliz com a eficiência dos seus filhos, ele vai assumir o controle pessoalmente e eles vão tentar ganhar terreno. Mas tem um porém. Conforme eles vão avançar, o deserto, cara, tá dando alguns defeitos nas máquinas deles e o atrito contra as forças dos Eldari estão destruindo quase que totalmente a capacidade de escolta dos Iron Hands. Então os veículos rápidos que se moviam sozinhos à frente para identificar posições inimigas e coisas assim já tinham sido praticamente todos aniquilados e agora o exército teria que marchar sem saber nada da posição inimiga e das suas defesas. Então houve uma discussão entre o comando maior e um sargento do 10º clã, os Arveni, como eles são chamados aqui no livro. Arveni era um clã da Gália ali, tipo no norte de Roma, mas no caso, o Bion Enricos. O Bion Enricos, ele era um sargento, um oficial baixo, mas ele chegou com uma ideia, nós não temos veículos, porém, a Solar Auxilia, a guarda, né, não é a guarda imperial ainda, mas o que era, tipo, o que vai ser a guarda imperial no futuro, a Solar Auxilia que está apoiando aqui nessa campanha, possui veículos de escolta. Senhor Ferros Manos, com todo respeito, nós poderíamos usar esses veículos para escoltar, apenas precisamos pedir o apoio para eles, até porque o Bion Enricos aqui, ele tá fazendo meio que uma ponte, ele é o oficial responsável pela comunicação entre as forças dos Iron Hands e dos auxiliares da Solar Auxilia. Mas aí, cara, todo mundo, tipo, dá nos dedos dele. Não, que idiota, que imbecil. O Ferros mandou, não. E por quê? Não vai. Ele não admite que tu use uma força mais fraca do que as forças que ele espera. Então ele espera que a Solar Auxilia seja abaixo da expectativa. Então ele não quer nem tentar usar esses veículos. E como ele também quer acabar com essa campanha o mais rápido possível para acabar com esses pesadelos que ele está tendo, ele vai avançar e fazer o ataque o mais rápido possível, mesmo sem uma informação adequada do terreno e das posições inimigas. Até um detalhe interessante também, o capitão dessa 10ª companhia, eventualmente aqui no livro, vai ficar como oficial responsável pelo comando de toda a legião, né, quando alguns eventos vão acontecer, e eu não vou mais falar dele porque ele vai ter o próprio livro eventualmente. É o Shadrach Meduson. Ele é um cara muito competente, e o Shadrach Meduson aqui, ele é o capitão da 10ª companhia, que estava aqui toda essa questão ali da escolta e de como fazer, né, mas foi decidido por simplesmente avançar contra o desconhecido, uma coisa que com certeza nunca deu errado na história. Detalhe também, eu estava pesquisando os modelos ali da Solar Auxilia, eles são diferentes dos modelos que a gente tem da Guarda do Futuro, mas olha que coisa linda, cara, que modelinho bonito. Lorde, tu tá num DCI, tu não vira um alvo gigante? Sim, realmente, tipo, pro soldado que tá ali dentro ele não vai viver muito tempo, mas que modelo legal, admite que é um modelo legal. Agora no futuro a gente botou blindagem dos lados e atrás da parte onde vai o piloto, né, então ficou um pouco mais defensivo e dá a impressão, cara, porque além de um modelo bonito, dá a impressão que ele foi feito em massa, em grande quantidade, meio que reduzindo o gasto em armadura e no metal para otimizar a velocidade de produção. Então, tipo, parece que é uma coisa feita em massa, sabe? É tipo ver os tanques da Rússia, tipo, na Segunda Guerra Mundial. Não é feito para ser, tipo, muito resistente ou para garantir a vida de quem tá dentro. É só para fazer vários. Então, dá essa impressão. Achei um modelo muito bom nesse sentido. Parece ser realmente uma coisa mais grosseira, rudimentar e simples, e que cortaram os gastos aqui e ali para fazer em grande volume, porque essa é a pegada da Grande Cruzada, é produzir tanto e tanta quantidade para dominar o universo mais rápido possível. Então, um modelo bonito. Eu só queria trazer ele aqui porque eu não tinha outro lugar para trazer esse modelo e, cara, que modelinho sensacional. E agora, o avanço
Começou bem. Os Eldari pareciam estar fugindo e recuando, e conforme as forças dos Iron Hands foram avançando, eventualmente eles chegaram em uma emboscada, né? Talvez eles devessem aprender a não cair mais em emboscada, mas no caso aqui, enquanto eles estavam andando na direção das forças inimigas que estavam recuando, uma gigantesca tempestade de areia começou a se formar e encircular as forças avançadas. Não dava para enxergar nada. A tempestade de areia era terrível, mas ela não era uma coisa natural, era alguma espécie de bruxaria alienígena, porque além da areia te poluindo tudo e bloqueando a visão e sendo extremamente chata quando ela entra no teu calção e fica coçando, a areia também era mágica, porque né, não basta ser um elfo, tu além de ter várias coisas roubadas, tu também tem magia. E no momento que as forças dos Iron Hands foram envelopadas ali pelaquela tempestade de areia, os seus mecanismos, no caso os seus órgãos transplantados biônicos e todos os servo-arms e as partes eletrônicas das suas armaduras começaram a falhar. Na melhor das situações, eles simplesmente paravam de funcionar. Na pior das situações, os servo-arms ali, no caso, os braços mecânicos que eles utilizam na armadura, viravam as armas contra o usuário e descarregavam, tipo a queima-roupa, toda a munição no usuário. Muitos foram eliminados ali instantaneamente por aquela espécie de magia alienígena. Quem tinha as próteses nos olhos começou a ficar cego, porque simplesmente desligou o teu olho. Então os Eldari, de algum jeito, começaram a mexer nos equipamentos eletrônicos através de alguma espécie de shenanigan mágico deles, porque não é normal, isso aí não foi um vírus de computador, é uma espécie de bruxaria. E do jeito que estava a situação, toda a força dos Iron Hands ficou imóvel, porque né, eles não tinham mais como ir para frente, alguns não iriam enxergar, e eles começaram a tirar em si mesmo e umas coisas loucas. Então eles tinham que dar um jeito de tentar parar. Os soldados começaram a destruir os próprios servo-arms e tentar paralisar eles ou apontar eles para o chão para que eles não atirassem neles mesmos. Então os soldados iam ser completamente ineficientes em um combate, e alguns Eldari aproveitaram esse momento para fazer uns ataques traiçoeiros e eliminar os nossos queridos heróis covardemente, né? Porque Eldari faz isso. Então, né? Pro Lord, por que tu não gosta de Eldari? Porque eles são os grandes babacas. Mas, ainda bem, existia uma força reservista, o Bion Enricos, junto com uma força de retaguarda que estava ali garantindo, como eles não tinham o conhecimento de onde estava o inimigo, foi deixada uma força considerável para trás para garantir uma rota de fuga caso necessário. E no momento que aquela tempestade de areia atingiu, eles tentaram usar os radares e sensores e eles detectaram alguns pontos de anomalia, e eles foram nesses pontos de anomalia e lá eles descobriram as malditas bruxas élficas que estavam fazendo aquela tempestade. E quando eles eliminaram algumas delas, os elfos em si começaram a se retirar e a tempestade de areia começou a diminuir, até que eventualmente ela foi embora. Levaram-se vários minutos ali dentro daquele caos infernal, daquela tempestade de areia que fazia o teu próprio equipamento se virar contra ti, mas o dia foi salvo graças ao pensamento rápido do Bion Enricos e da sua força de reserva, porque eles, quando viram a situação, eles agiram imediatamente para eliminar a fonte dessa interferência, e os Eldari, não querendo ser totalmente eliminados, recuaram da batalha porque o objetivo deles já tinha sido feito. O Lord, qual era o objetivo? Ser completamente aniquilado? Esperava que sim, eu torcia que sim, mas não. O objetivo delas era sempre trazer o Ferros Manos para emboscada. E outra arte muito interessante que eu achei foi essa aqui. O cara, acredito que ele desenhou tudo isso aqui à mão, porque parece a mão. Então parabéns ali pro cara que fez, muito incrível. E Lorde, mas são ultramarinhos. Eu não tinha outro lugar para trazer essa arte. Como eu falei, tem algumas coisas que eu acho que é muito bonita e eu quero botar aqui para mostrar para vocês. E detalhe, os Exodites, até, né, Lord News
Squeak aqui. Parece rumores que na próxima edição vai ter uma unidade deles e eventualmente eles vão ganhar várias unidades. Então, porque é bem pedido isso aí pelos alienígenas, que entre os elfos o mais legal é o Exodite, então eles querem os Exodites. E os Exodites, cara, imagina tu ter um tiranossauro e tu botar um maldito canhão antiaéreo gigante. Por quê? Porque é legal, não é? O fator legal é a coisa que mais conta aqui pra nós. Lorde, eu não sei qual é a eficiência de um dinossauro numa batalha onde tu tem um raio laser da morte Necron. Eu também não sei, mas é engraçado. Não questione, apenas aceite esse jeito natural de viver, onde tu monta em malditos dinossauros com laser, né? Negócio incrível. Então, entre os elfos, os únicos que eu tenho menos ódio são os Exodite. A Lorde, achei que tu ia falar a respeito com a orelha. Tu vai entender, meu amigo. Mas no caso, os Exodites realmente tem modelos legais e eles também são ótimos para converter. Como assim? Tem pessoas que pegam coisas que não são do Warhammer e convertem em modelos de Warhammer. É uma coisa que o pessoal que faz o hobby assim, do jogo de mesa muitas vezes cria e tem uma imaginação incrível e um talento nosso sensacional para fazer essas coisas muito, muito massa. Então eles criam miniatura onde tu via tipo lixo de plástico e... Com o Exodite, tu pode pegar qualquer tipo de dinossauro ou monstro e botar isso aqui é de um planeta específico que eles trouxeram. Ia ser legal, ia ser um negócio diferentão e massa, achei divertido. Acho que realmente, pena que é alienígena, mas é interessante a ideia. E tem que ter um vilão, então tudo bem, não tem problema ser elfo, desde que o elfo seja o vilão. Mas massa, os Exodites merecem um livro. E até agora, na 10ª edição, eles nunca receberam um armbook. O que é engraçado, porque tipo, os custódios, que são só uma guarda do palácio, que não deveria, os custódios não deveriam ter um armbook, tá? Por quê? Porque eles são só os guardas, eles não eram nem para sair do Palácio da Terra. Não faz sentido eles terem um exército ativo num campo de batalha. Lorde, mas eles são em pequeno número. Mesmo assim, cara, eles têm uma tarefa. Se eles estão lutando fora da Terra, eles estão falhando no seu dever, que é proteger a Terra. Então alguma coisa está muito errada com isso aí. E, no caso, os Exodites nunca receberam o amor da Games Workshop, né? Eles merecem, porque, como eu disse, entre os elfos, eles são os mais interessantes. E o Ferros? O Ferros, depois que aquela tempestade sumiu, o Ferros também tinha sumido, ninguém encontrou ele em lugar nenhum. Mais tarde no livro, o capitão ali da primeira companhia vai descobrir, o Sandor, vai descobrir que o Ferros, na verdade, desapareceu mesmo. A pegada dele simplesmente tinha a última e depois não tinha mais nada. Então ele sumiu, é como se tivesse desaparecido da existência. Ele não foi capturado, ele não foi arrastado, ele não foi pego, ele não correu para um lado ou para o outro, ele simplesmente evaporou da existência. E no momento, o Ferros estava num lugar estranho e esquisito. Ele estava num local chamado Shadowhelm, o Reino das Sombras pelos Elfos, e lá os Elfos tinham uma surpresa para ele. O que aconteceu? 2 Farseers, aquele pessoal dos Elfos que consegue ver o futuro de longe, eles decidiram que era hora de intervir e eles estavam tentando chamar um dos comandantes dos malditos Monkeys para explicar para essa espécie inferior de que eles estão condenados e que eles podem evitar o pior dos futuros. No caso, os 2 Farseers estão conversando que tem 2 futuros possíveis e eles estão tentando falar com o Ferros Manos porque eles querem que o Ferros Manos ajude a fazer o futuro mais benéfico. É mais benéfico para a galáxia, é mais benéfico para a humanidade? Não, é mais benéfico para os elfos. Eles não estão nem aí. Se a humanidade primeiro for extinta, eles não é coisa que nada. O que eles querem é se dar bem no final. Então não dá para considerar que o que eles querem seja também a melhor coisa para nós. Pode ser que eles querem a mesma coisa que a Cabal, quer que o caos vença e que todas as forças da Ais do Imperador sejam eliminadas e aí a humanidade se destrói de dentro para fora pelo caos e eventualmente os Eldari vão voltar e ressurgir e dominar o universo eles, né? Não duvido nada que seja esse o objetivo dos Eldari. Mas aqui, o Ferros Manos não sabe disso e os Eldari vão vir conversar com ele? Não.
A diplomacia do Zeldar não funciona assim. Eles vão fazer ele sentir e entender através do seu corpo e mente. Como assim, Lorde? Um Eldar não é um ser humano, óbvio. E esses alienígenas, cara, eles pensam, eles agem, eles se comunicam diferente de nós. Eu sei que eles parecem um humaninho no modelo. Não, cara, eles são muito, muito diferentes de eu e você. Os Eldari, eles se comunicam um com o outro com um olhar, uma sutil movimentação do braço, do punho, do pé. Eles conseguem entender um ao outro. Eles são uma espécie psíquica. Eles se comunicam através de sentimentos, pensamentos e coisas assim. Para eles falar igual a gente fala aqui, é como se tu estivesse falando com um bebê. Imagina, ou um cachorrinho. Imagina tu olhando pro teu cachorrinho e diz: cadê a bola? Cadê a bola? Pega a bola. É assim que eles imaginam falando com os humanos. Eles chegam e dizem: Ferros, Ferros, presta atenção, vamos lá, foco, Ferros. É desse jeito. Eles falam como se estivesse falando com uma criatura extremamente desprovida de inteligência e que eles precisam explicar com calma, fácil, para te entender. E é isso que eles vão tentar fazer com o Ferros. O Ferros se vê meio que numa caverna, e nessa caverna ele sente que tem alguma coisa perseguindo ele, alguma coisa maligna, e conforme ele vai andando nessa caverna, ele vê umas estátuas dos seus irmãos, ele reconhece aquelas estátuas dos irmãos e dá alguns sentimentos nele, mas quando ele vê a estátua do Fulgrim, cara, com a cabeça dele cortada e o Fulgrim tipo com uma feição maléfica, ele sente uma coisa ruim, uma sensação de traição, uma sensação de perigo. Exato, os Eldari estão botando na cabeça dele a mensagem, mas ele tá vendo aquilo ali, tipo, imagina assim, ó, você do nada desaparece, some, e tu aparece numa caverna esquisita, e tudo tá meio estranho, a tua cabeça tá leve, e de repente tu vê tipo uma luz, e aí nessa luz tu vê tipo umas estátuas dos membros da tua família, e aí tu vai andando ali, cada um te dá um sentimento, e de repente tu vê uma estátua, sei lá, da tua mãe, e aí te dá uma coisa ruim ali, uma sensação de traição, de dor, e aí tipo, entendeu? Não entendeu, óbvio que não entendeu, porque o Eldari não sabe se comunicar com o humano, cacete, eles não sabem, eles não entendem a gente, então eles não sabem se comunicar com a gente. Pro Ferros aquilo ali parecia uma bruxaria dos alienígenas para dividir as forças do Imperador, e ele tá querendo jogar o irmão contra o irmão para enfraquecer a humanidade. É isso que o Ferros decidiu dessa visão. E aí, conforme ele andava ali, eventualmente aquela cobra gigante, ele gosta, apareceu. Era uma cobra prateada e ela começou a enfrentar o Ferros, e essa coisa resistia a golpes que deveria eliminar qualquer criatura orgânica. Conforme o Ferros lutava contra esse bicho enrolava no Ferros, dava uma apertadinha no Ferros, o Ferros soltava, e aí estava nesse conflito. A cobra era venenosa, um negócio perigosíssimo, mas o Ferros eventualmente lembrou das palavras de inspiração que o Vulcan falou pra ele uma vez, e aí ele repetiu essas lindas palavras. Cara, até se tu tá num momento agora de dificuldade na tua vida, lembre-se sempre dessas palavras do Vulcan que o Ferros recitou, e o Ferros recitou mais ou menos assim: coisa linda, um negócio maravilhoso. E ele começou a dar uma de direita, uma de esquerda, e jogar a cobra pra longe, pegar a cobra no rabo e jogar a cobra pro lado, e bater a cobra nas pedras, e quebrar a cobra, e bater de um lado, bater de outro, até que eventualmente a cobra prateada sumiu, ferida, para meio da escuridão da caverna. Então ele conseguiu vencer temporariamente essa criatura.
Na cabeça dele, ele imaginou que os alienígenas estão mexendo no seu pensamento, no seu sentimental. Isso aqui era a criatura que ele um dia havia derrotado no seu planeta natal de Medusa. Ele imaginou que isso aqui é tipo uma representação daquele monstro que ele enfrentou e que transformou o braço dele em necrodermis. Ele imagina que é isso, que é essa mensagem. E aí, ele continua avançando ali pela caverna até ele chegar numa sala. Nessa sala, ele vê um trono dourado e um cadáver em cima do trono. Aquilo deixa ele enojado, dá uma coisa horrível, uma sensação péssima no nosso querido Ferros Manos. Mas, de repente, aquela coisa que ele havia enfrentado antes reaparece e ela fica ao redor ali daquele trono dourado, olhando e rindo do Ferros. E aí o Ferros diz o nome daquela criatura, que é o nome da criatura que ele enfrentou no planeta dele. E a criatura diz: não, eu não sou esse aí, eu sou alguém bem próximo a você. E aí a criatura começa uma metamorfose, começa a brilhar e se modificar, e o rosto da criatura não mais é de uma serpente, mas sim uma mistura entre a serpente e uma coisa cheia de escamas. E o Fulgrim, ele consegue reconhecer de longe que a criatura está tomando o rosto do Fulgrim, e isso deixa o Ferros muito puto. E agora ele começa a cortar a criatura no meio na base da porrada. Ele literalmente vai arrancar ela e a criatura, devastar com toda a sua força. E ele tá muito puto, mas muito puto com esse tipo de vergonha que os alienígenas estão fazendo, esse golpe baixo deles tentar dizer que o Fulgrim é do mal. E aí ele joga aquele corpo que tava em cima do trono dourado pra longe também, ele joga o trono dourado pra longe também. E aí ele vê uma porta e ele vai na direção e chuta a porta, porque ele tá muito puto. Do outro lado da porta, 2 Eldar Farseer estão esperando por ele e eles dizem: Monkey, você entendeu? Você precisa nos escutar. E o Ferros Manos diz: cala a boca! De um jeito que até um Eldar entenderia. Ele tá vendo, Eldar? É assim que é comunicação entre espécies. E aí ele começa a vir com tudo e ele diz: deixa sair ou acabo contigo. E aí os Eldar: não, tudo bem, vamos deixar você sair, mas apenas saiba que o que você viu aqui é real e isso acontecerá. Você é o único que pode. Bum! A porta fecha com tudo e ele vai embora. Ele simplesmente sai dali e os Eldar ficam se olhando, dizendo tipo, ele não entendeu bulhufa, né? Não adiantou nada. E aí o outro Eldar fala pra ele, né? No caso eles estão conversando um com o outro num diálogo. Aí o segundo diz: não se preocupe, há outros que a gente pode conversar. Então eles vão continuar tentando trazer um dos generais do Imperador para entender o futuro que seria mais benéfico para os elfos, e eles estão tentando ao máximo converter um dos primarcas para ajudar a finalidade dos elfos. Lorde tá me dizendo que os elfos têm interesses secundários e o que eles fazem não é uma coisa altruística de bom coração, e às vezes eles estão plantando uma semente agora, porque eles vivem praticamente para sempre, para eventualmente daqui a talvez que seja 100, 1000, 2000 anos, eventualmente se dar bem e destruir o Império? Sim, exatamente. Então quer dizer que eles ressuscitar o Guilliman pode ter sido todo um esquema para enfraquecer o Império por dentro e fazer o Império ficar dividido e se destruir? Não sei. Aí eu tô especulando, porque quando esse livro foi escrito, no Guilliman nem namorada tinha, né? Então, não sei dizer, mas eu não confio nem um pouquinho quando os elfos estão se bancando de altruísta. E eu confio mais no Necron. Cara, se vem o Trazin e tipo faz alguma coisa de bom, é uma coisa de bom do coração, entendeu? O Trazin tem mais alma do que esse desgraçado, entendeu? Então, tenso, mas o Ferros Manos simplesmente abandona isso aqui e ele imagina que isso aqui é só um jeito dos Eldar tentar dividir as forças imperiais.
Enquanto isso, enquanto ele estava ali nesse sonho maluco, nesse terreno das sombras, no caso desse mundo das sombras que ele estava, o Gabriel Santar, junto com os Terminators, estavam buscando por ele. Ele juntou os seus 50 melhores soldados e eles vasculharam o campo de batalha e não encontraram nenhum traço do Vulcan, do Ferros Manos. E eventualmente eles decidiram se juntar ao exército principal e continuar a pressão contra os pontos do Zeldari, que ainda era reconhecido, mas tem uma parte dele aqui procurando Ferros Manos. Então não é só citei, porque ele faz coisas nesse livro também. Não é assim, nossa, que coisas importantes, mas ele tá ali comandando a elite. Enquanto isso também, no caso, os outros soldados da 10ª Companhia vão agora avançar em direção aos pontos de interferência mais avaliados nos sistemas, onde eles acreditam que o Zeldari tem uma base, e realmente eles tinham uma base lá. Quando eles começaram a atacar com a artilharia e com as naves, a base demonstrou-se totalmente impermeável a tiros, um escudo que conseguia bloquear tudo que eles faziam de longa distância. Era necessário um assalto de perto, então o Shadrach Meduzon se voluntariou para salvar o Primarca, já que afinal, né, o primeiro comandante tá fora buscando o Primarca sozinho. Ele juntou o exército e ele decidiu ele mesmo levar o ataque contra os malditos aliens, e os seus soldados conseguiram um avanço legal e chegaram até a enfrentar o Zeldari próximo ao escudo e atravessar o escudo. No momento que eles atravessam o primeiro pezinho, cara, que pisou do outro lado, aquela tempestade de areia que estava acontecendo antes voltou. E agora todos os órgãos mecânicos começaram a falhar de novo, as armas começaram a falhar, os soldados começaram, sem querer, um atirar no outro com os robozinhos servo-armas pendurados nas suas armaduras. Então eles tiveram que cortar os servo-armas, destruir as suas próprias máquinas, um negócio que não estava legal. E aí eles decidiram optar por se retirar, e os elfos com certeza estavam atirando neles durante todo esse processo. Mas agora, depois de baixa sem nenhuma conquista, eles decidiram reagrupar e fazer um plano diferente para invadir essa fortaleza dos elfos. Enquanto isso, eles estavam atirando, mas nada passava o maldito escudo. E agora, com a tempestade de areia ao redor, não dá nem para chegar perto para conferir a situação. E, cara, os Iron Hands, assim, ó, eles dependem muito, aqui, como eu disse, eles dependem muito do seu equipamento mecânico. No momento que o equipamento mecânico falhou, eles deram uma desesperadinha. Então toda essa hiperdependência na máquina e não entender que o indivíduo em si é a coisa mais importante, que é o mestre da máquina, isso realmente pode ser um caminho muito ruim, que pode levar a baixas imensas ou a desastres futuros, né? Vamos esperar que não aconteça, mas no momento aqui eles sofreram baixas burras e sem sentido, mas eles não podiam ficar de braço cruzado só atirando de longa distância. Eles precisavam tentar, e tentaram, mas falharam tentando. Então, melhor que nada, mas não grande desvantagem. E nesse momento, o Bion Henricos decidiu dar uma ideia que ninguém, zero pessoas, iria pensar a não ser ele, já que ele tá fazendo a ponte ali entre a guarda e os soldados da Legião. Ele falou: por que a gente não usa os humanos normais? Se tivesse uma janela ali no planeta, acredito que os oficiais iam jogar ele da janela, igual aquele memezinho que cada um dá tipo uma opinião e o terceiro dá uma opinião tão absurda que eles jogam ele da janela. Mesma coisa, é mais ou menos nesse nível. E ele diz para usar os soldados da Solar Auxilia para tentar avançar contra aquele escudo. Os oficiais mais velhos começam a descascar ele. O pessoal diz: tu é burro, cara, tu é idiota, tu quer jogar vidas fora, então vai lá e mata eles você mesmo. Se você acha que aonde a gente falhou, eles vão conseguir. A carne é fraca, o metal é forte. Se o metal falhou, eles vão falhar de certeza. E aí, o Bion Henricos faz uma coisa inusitada. Ele aperta o braço, ele tira o seu braço biônico e ele diz:
eu me voluntario para levar eles lutar, senhor, me deixe tentar. Eles querem salvar o Ferros Manos, tá sem o Primarca, tá deixando eles loucos, então eles vão pedir pra ele fazer isso, eles vão acabar aprovando o plano, mas todo mundo tá apostando que esse plano vai falhar brutalmente, e conforme os soldados da Solar Auxilia vão avançar em fileiras e com seus equipamentozinhos, com as suas lanterninhas, contra aquela tempestade de areia, eles tiveram mais sucesso do que os super soldados, já que eles não dependem dos equipamentos ali eletrônicos avançados para lutar, e eles conseguiram trocar tiro com os elfos. Claro, os elfos têm total vantagem de mobilidade, de armas, de poder de fogo, de desviar de tiro, etc. E também poderzinho da mente que deixa as pessoas insanas e às vezes só mata o cara instantaneamente. Então os elfos tiveram uma pequenininha vantagem nessa situação, e a artilharia e o fogo de longa distância não conseguia passar o escudo de jeito nenhum. E a guarda levou baixas e baixas e baixas e baixas e baixas, mas eles não desistiram, eles continuaram batendo a cabeça contra a fortificação dos Eldari, que detalhe, não era uma muralha, uma rede de bunkers, não, era um escudo, uma tempestade de areia com baixa visibilidade, e patrulhas de Eldar vindo daqui e ali, e bruxas Eldar fazendo feitiço, destruindo unidades aqui e ali, e cara, isso já é mais que o suficiente, tu não tem um ponto onde tu vai atacar e dominar e vencer, não, eles estão lutando parece que em todo o campo de batalha, ao mesmo tempo, causando baixas em todos os regimentos. Os Eldar estão sendo um inferno para a guarda enfrentar, eles conseguiram causar algumas baixas em troca, mas em comparação, essa taxa de atrito era insustentável, até que a neblina clareou e apareceu o Ferros Manos com a cabeça de umas 4, 5 bruxas élficas que ele eliminou. Então ele foi agora caçando aquelas bruxas que faziam a tempestade de areia, eliminou todas. Sem a tempestade de areia, os seus filhos puderam avançar, e agora, junto com os super soldados e com os soldados da guarda lutando, os elfos optaram por se retirar, porque a mensagem já tinha sido dada, não teria mais valor nenhum esperar nesse planeta a morte chegar. Então os elfos simplesmente abandonaram o planeta. O Ferros Manos deu um dedão do meio assim na nave deles quando ela foi embora, mas agora a vitória das forças lealistas, e o Ferros Manos foi plantado uma sementinha da dúvida quanto a seu irmão Fulgrim, mas no mesmo minuto que essa semente caiu ali, a semente morreu, porque ela encontrou concreto. Ferros Manos não vai aceitar a opinião de alienígena sobre qualquer coisa. Um dos Farseers dos Eldari falou para o seu colega: a pedra não consegue ser moldada, ela apenas quebra. Então ele está dizendo que a cabeça dele é tão dura que tu não consegue convencer ele de nada. Os Eldari às vezes sabem das coisas, mas para uma espécie tão inteligente, eles também são extremamente burros e ruins em diplomacia. E no caso, nesse livro aqui também conta como agora, depois dessa batalha, o Ferros Manos deu uma premiação para aqueles soldados que participaram do combate e foram firmes na batalha. Ele criou o Shen Veil. O que é o Shen Veil? Assim como existe a guarda de Ultramar, existe a guarda dos Iron Hands. Eles são meio que filhos adotados de Medusa, segundo o que ele falou ali, porque ele quer que eles se sintam como parte da legião, pelo seu valor e pelo dever cumprido com o Primarca, com o Imperador e com a humanidade. Então uma coisa muito bonita, e agora os soldados da Solar Auxilia receberam o crédito. Sabe como a gente sempre fica zoando que os super soldados sempre recebem todo o crédito e o pessoal da guarda é dizimado aos milhares e ninguém dá uma medalhinha para eles? Pois é, aqui não. Aqui eles foram reconhecidos e eles foram adotados na Legião dos Iron Hands como uma força auxiliar permanente que vai continuar seguindo na campanha com eles. Um detalhe interessante, uma coisa legal, também fala que a organização dos Iron Hands, eles são divididos em clãs. O clã é praticamente uma companhia, é basicamente isso, não pelo fator de ter 1000 aqui, mas pelo fator das divisões ali normais da Legião. Cada uma eles chamam de clã e cada um tem um nome de clã diferente. Então, interessante isso, né? Coisas a mais sobre os Iron Hands.
Mas afinal, Lorde, o que esse livro, tipo, faz ou atinge? Esse livro, cara, alguns me perguntam aqui no canal se tem algum livro que dá pra pular. Esse é um dos que eu recomendo não ler. Muito fraquinho. E a história dele, tipo, começa e termina sem nenhuma consequência pra história final. Porque o Ferros Manos continua acreditando que o Fulgrim, tipo, é inabalado, uma coisa honrada e o melhor irmão que ele poderia ter. E o Fulgrim, né, está caindo ali na tentação de uma espada prateada com uma criatura demoníaca em forma de cobra dentro. Mas o que tu pode fazer? Tu quer tentar o Fulgrim? Tu tenta com uma cobrona. Triste. E o que vai suceder? A gente já viu em livros anteriores, mas né, spoilers, o Ferros vai ser eliminado e o Fulgrim decapita o seu melhor amigo e irmão. Uma coisa triste, uma história de traição terrível. No caso, como eu disse, esse livro não adiciona nada, é um livro que conta uma história tipo de uma luta insignificante no passado. O Vulcan, que é o personagem mais legal, e o Mortarion, que são mais interessantes, não aparece na história, e o Ferros Manos, tipo, aparece alguns pensamentos dele, mas é mais de dúvida e coisa assim, e os pensamentos reflexivos do Ferros Manos, que não é muito, mas é trabalho honesto. Bem, era isso que eu tinha para falar sobre esse livro. Não é um livro... O livro é legal, o livro não é ruim, mas a história dele simplesmente não tem um propósito maior na heresia como um todo. Bem, vejo vocês da próxima, meus amigos, onde eu acredito que talvez o próximo livro seja mais interessante e mais significativo na história do 40.000. Até mais, e lembre-se sempre, a carne é fraca, mas o ferro é duro. Piscadinha, piscadinha.